Essa é a segunda temporada do Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Jungiana Rio Preto. E nessa segunda temporada, nós vamos falar sobre as complexidades da vida humana, os relacionamentos, a família, os filhos. E para isso, vamos continuar a falar de psicologia, literatura, cinema e tudo mais o que vier à nossa cabeça. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Maiara Suguaia. Bem-vindos à segunda temporada do Jungiando. Relacionamentos. Já falo de cara, o tema desse episódio, que é para te fazer prestar atenção mesmo nesse papo aqui de hoje. Nós vamos retomar alguns conceitos como sombra, persona de episódios passados, mas focando em como eles atuam nos nossos relacionamentos. Então, para quem é casado, para quem namora, para quem tá enrolado ou desejando um relacionamento amoroso, e até para quem não está, fica aí que hoje o assunto promete. E o que a psicologia tem com isso? O casamento como relacionamento psíquico. Interessante esse título, né? Esse é um texto muito bacana do Jung, que está lá no livro O Desenvolvimento da Personalidade. Nesse texto, o Jung ele se propõe a analisar as questões psicológicas, né, relacionadas ao casamento. E logo lá no início desse texto, do capítulo, ele fala, né, que vai deixar de lado as questões jurídicas e sociais que estão envolvidas aí no matrimônio, né? Mas deixa ali um comentário para lembrar que, claro, que essas questões, né, influenciam muito o relacionamento psíquico entre o casal. Porque quer queira, quer não, é um contrato, né? Com suas questões sociais e jurídicas envolvidas, a gente sabe. E aí a gente também vai seguir o exemplo do Jung, já aviso aqui, a gente vai se ater mais às questões psicológicas relacionadas ao matrimônio. Claro, né, como psicólogas que somos, a gente vai começar lá na infância, tá bom? Tudo começa lá na infância, né? Quando somos puro inconsciente. À medida que a mãe, o pai, né, as figuras ali de cuidadores vão interagindo com a criança, começam a surgir sinais aí da consciência, né? A noção de que eu sou eu. A gente já falou isso algumas vezes, né, nos episódios aí. O Jung, ele ilustra nesse texto de uma maneira muito legal esse processo. Ele fala o seguinte: na criança, a consciência emerge das profundezas da vida psíquica inconsciente, formando no começo como que ilhas isoladas, as quais aos poucos se reúnem em um continente para formar uma consciência coerente. Eu me lembrei agora daquele filme Divertidamente, vocês já assistiram? Sim, meu favorito. Maravilhoso. É um dos meus favoritos também, Paty. Uhum. É um filme que teoricamente é para criança, mas que, nossa, é uma aula de também, né? psicologia, sobre neuropsicologia, é muito legal. No filme, para quem não viu, super vale a pena ver. E o filme mostra, né, de uma forma brilhante, assim, que conforme a menina vai crescendo, algumas memórias marcantes, né, frequentes ali dela, vão formando ilhas, né? Por exemplo, tem a ilha da família, a ilha da amizade, a ilha da bobeira, né? Que são, tipo, partes importantes da personalidade dela, né? Que de alguma forma são tão frequentes que acabam formando essas ilhas, né? Na verdade, em conjunto, né? Eles formam aí, essas ilhas, a base da personalidade da criança. Então, essa coisa da ilha do Jung me lembrou essa cena do filme. E conforme essas ilhas se reúnem e formam esse continente, né? Isso eu tô falando ainda usando essa metáfora aí do Jung. Podemos dizer que a consciência está se desenvolvendo, né? Então, conforme vai tendo aí o desenvolvimento da consciência, né? Nessas pequenas ilhas e que aos poucos vão se juntando num continente, numa grande Pangeia, a gente entende que a consciência está surgindo também. E agora, gente, é que vem o ponto-chave e o porquê que a gente está começando lá da infância esse papo sobre relacionamentos. Preparados? Dani, vamos lá. É isso aí, a questão é que só existe a possibilidade de relacionamento psíquico quando existe a consciência. Ou seja, quando há diferenciação de mim mesmo em relação aos outros. O Jung diz assim: apenas onde existe essa distinção pode aparecer um relacionamento. Essa informação é muito importante para a nossa discussão.
Em resumo, a criança vai se relacionando com as pessoas que cuidam dela e com quem ela se relaciona, e a partir disso vai se tornando consciente, vai percebendo quem é ela no mundo. No início, ela, o peito da mãe, é tudo uma coisa só. Ao longo do tempo, o bebê vai percebendo que se ela chora, ela consegue alguma resposta, que pode vir da mãe, que está fora dela. Esse processo é tão natural e instintivo que é fundamental para a formação da consciência e que vai sendo formada em cada indivíduo. Mas sempre teremos lacunas nesse processo de diferenciação do outro. Ainda usando essa imagem de ilha, a gente vai imaginar que ao longo da vida sempre temos alguns pontos da ilha que vão ficar desconhecidos, não explorados. Na prática, o que isso significa? Que temos um conhecimento incompleto de nós mesmos e, consequentemente, do outro. Autoconhecimento que se espera que a gente desenvolva ao longo da vida, claro, mas sabemos que é um processo complexo. Isso de tomarmos consciência de nós mesmos, da nossa sombra e dos nossos conteúdos inconscientes. Pois é, Dani, nas palavras do Jung, ele vai falar que quando as pessoas atingem uma certa idade e desejam um relacionamento ou um casamento, ele vai dizer, tem ainda vastas regiões que permanecem na sombra da inconsciência, as quais não permitem ainda que se estabeleça um relacionamento psíquico no âmbito que alcançam. E o que isso significa? Uma palavra para vocês, começa com pro e termina com projeção. Gente, a famosa projeção. Os relacionamentos são um prato cheio para esse fenômeno. Jung cita também nesse texto: a inconsciência produz falta de diferenciamento ou identidade inconsciente. A consciência prática disso é que cada um pressupõe no outro uma estrutura psíquica semelhante. Ou seja, tudo que não temos consciência a respeito de nós mesmos é projetado em outra pessoa. Para quem já ouviu nossos episódios sobre sombra, fica fácil entender isso. A gente já falou aqui bastante, sobre isso. A projeção que fazemos é exatamente da nossa sombra. Nós vemos nos outros nossas piores características e também nosso potencial não desenvolvido. E, claro, também vamos projetar a ânima e o ânimos no parceiro. Mas vamos falar hoje da projeção da sombra. Isso aí. Tem um texto muito legal do Darryl Sharp que se chama Conhecendo a Si Mesmo, o avesso do relacionamento. E aí nesse texto o Sharp nos aponta que nem sempre a projeção é ruim, né? Se a projeção for positiva, de alguma característica potencial, por exemplo, né? Ela pode criar uma ponte, uma conexão ali entre as duas pessoas, né? Mas claro, né, gente, tem situações e situações. Por exemplo, podemos projetar algo positivo em alguém que não é exatamente daquele jeito, né? A gente olha e fala, nossa, fulano é tão assim, ele é tão confiável. E, né, não, às vezes não. Sim. E aí confiamos, né, por exemplo, em quem não necessariamente é do jeito que o enxergamos. Aquela frase da Marília Mendonça, daquela música, né? Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. É uma boa explicação, né? Do que é a projeção dos relacionamentos. Então, esse fenômeno da projeção é algo complexo. A gente pode confiar em alguém porque enxergamos algo nosso. E tomara que isso seja compatível com o que a pessoa realmente é, né? A gente torce para isso. Então a gente tem aquela simpatia imediata. Sim. Ou ao contrário, a gente pode justamente não bater o santo, como se diz, com a outra pessoa porque enxergamos aspectos desagradáveis da nossa sombra nessa pessoa. Nas palavras de Sharp, a projeção é como um espelho de duas faces. Vemos tanto a outra pessoa quanto o reflexo do nosso rosto não conhecido. Não é fácil definirmos quem é quem. E isso nem mesmo é necessário, até que, ou a não ser que, o relacionamento seja perturbado. E aí, o que seria definir o que é meu e o que é do outro? Chamamos isso de recolher a projeção, ou seja, pegar de volta o que é nosso. Não é um processo fácil, e só é possível através da introspecção e discriminar o que é meu e o que é do outro. Nem preciso dizer o quanto tudo é
que quando tudo está bem num relacionamento, as projeções são positivas. E isso fica ainda mais difícil. É como se fosse uma coisa só, o casal. Aquela sensação de almas gêmeas. A gente só vai querer retirar as projeções quando a gente se frustrar. Sharp diz que é aqui que precisamos nos perguntar: o que eu esperava? O que isso tem a ver, o que isso tem a dizer a meu respeito? Então é aquele processo, né? Quando tá tudo mil maravilhas, a gente se dá tão bem, ninguém quer mexer. Né? E quando as projeções começam a cair por terra, né? Quando a gente se frustra porque o outro não era aquilo que a gente imaginava que ele era, né? Enfim, que é legal a gente falar, tá, deixa eu entender, deixa eu limpar um pouco melhor essa cena aqui, né? Os vestígios aqui desse crime que aconteceu. Pois é, justamente quando o outro começa a não responder como a gente gostaria, como a gente esperava, como a gente achava que devia ser, né? E no início do relacionamento tem muito disso, né? A gente quer agradar o outro, então a gente vai fazer o que ele quer, não o que a gente realmente é. É verdade. E aí é onde começam as projeções depois a não baterem mais, porque até então eu tô sendo o que o outro quer, não o que eu realmente sou. E pensando, né, assim, a Paty falando do início do relacionamento, é claro que a gente vai se frustrar em qualquer relacionamento que a gente tiver, né? Porque a outra pessoa é uma pessoa, ninguém é perfeito, aquela história, né? Até porque são coisas muito pessoais, né? A ideia de perfeição. Então, em algum momento a gente vai se frustrar, gente. Isso é garantido, tá? E aí, quando a gente diminui um pouco as projeções, né? E consegue olhar de verdade para o outro e não apenas para as nossas projeções, claro, isso acontece depois aí de um certo tempo de relacionamento, né? Naturalmente acontece. E aí é aqui que a relação se torna concreta, quando eu realmente estou enxergando o outro que está ali na minha frente, e não só o meu espelho, né? Só a minha projeção. E aí é que a relação, né, como eu falei, se torna concreta e poderá continuar ou não, né? Depende muito se a expectativa era muito fora da realidade aí, né? Muito discrepante da realidade ou não. É exatamente por isso que Jung nos afirma que não existe relacionamento psicológico entre duas pessoas que estejam num estado de inconsciência. Se a pessoa não tiver consciência de si, ela poderá estar se relacionando com sua sombra e não com a outra pessoa de forma integral, como ela realmente é. Vimos lá no início, né, que o relacionamento entre mãe e bebê permite que a criança vá se tornando consciente. Pois bem, os relacionamentos amorosos também são um prato cheio para que a gente desenvolva essa autoconsciência, se a gente estiver disposto a isso, claro. Se a gente não estiver disposta, né, a olhar de fato ali para a pessoa, né, como ela é como se a gente sempre tivesse uma visão parcial do outro, né? E que começa a ser complementada aí pela visão da nossa própria sombra. E aí, meus queridos, minhas queridas, a gente tem aquelas famosas repetições. Que a gente escuta tanto na clínica, né? Por que toda pessoa que eu me relaciono é assim? Eu tenho dedo podre. Por que eu só traio gente assim? Será que você não está encarando como destino, aí não está aparecendo como destino para você? As questões que precisam ser trazidas à luz da consciência e desenvolvidas em você mesmo? No texto, né, do casamento como um relacionamento psicológico, o Jung tem uma citação que eu acho muito pertinente sobre isso. Quanto maior for a extensão da inconsciência, tanto menor se tratará de uma escolha livre no casamento. De modo subjetivo, isso se faz notar pela coação do destino. Ou seja, o que Jung está querendo dizer por aí, por essa frase? Que a gente vai encontrar aí na nossa vida aquilo que precisamos trabalhar em nós mesmos. Barulho de mente explodindo agora. Em 3, 2, 1. Mas é isso aí, né? A projeção faz parte do relacionamento. Principalmente no início. E quanto menos a gente se conhece, mais a gente projeta. Quanto a gente conhece, menos a gente conhece o outro, quanto menos a gente conhece a si mesmo. Com o tempo, a gente vai conhecendo o outro, de fato, entendendo o que a gente está projetando, compreendendo se naquele relacionamento a gente consegue continuar presente ou não. E um relacionamento saudável, harmonioso, segundo as palavras do Sharp, é bem possível que
Desde que os parceiros não esperem a perfeição, ficar satisfeitos com algo que não seja perfeito já supõe um certo grau de maturidade psicológica. Claro, com isso também não estamos dizendo que o contrário é saudável. Tolerar um relacionamento que não é saudável não significa maturidade psicológica, né? Mas é tolerar algumas frustrações, algumas percepções inadequadas que a gente precisa ir ajustando ao longo do tempo. Sim. Bom, e ainda nessa reflexão de conhecer a nossa própria sombra, para não projetar de forma inconsciente no outro e com isso conseguir um relacionamento psicológico real, podemos então pensar na estrutura, que é o oposto complementar da sombra. Quem que é? A persona. Não sei se vocês lembram lá que a gente já discutiu em alguns episódios. Já falamos dela, e para quem não se lembra, a persona é a máscara da nossa personalidade. Nós desenvolvemos ela para lidar com o mundo externo. Mas como a persona pode influenciar no relacionamento? Vamos pensar então. A persona vai afetar na medida que os parceiros se apegam a uma imagem de si mesmos, como um casal perfeito, ou ficam muito preocupados com o que vão parecer para os outros. É isso que a gente estava falando também no começo do relacionamento, né? A gente fica todo se moldando para aquele outro no início, para ser aceito. Pois é. Quer gostar das músicas que o outro gosta, né? Aí depois que você vai dizer, eu nunca gostei disso, sei lá, de pão de queijo, eu só comia porque você gostava, né? Sim. E eles poderiam levar essa encenação até um pro outro. Tudo para não estragar essa imagem da persona, de casal perfeito, de propaganda de margarina. A gente nem precisa dizer que, psiquicamente, esse relacionamento é bem vazio de sentido. Mas, enfim, podemos entender a partir de Jung que o casamento desencadeia um processo de individuação, no qual os parceiros têm a oportunidade de crescer e se desenvolver emocional e psicologicamente, a partir da integração de sua sombra, quando cada um recolhe suas projeções. E é bem isso, né? Porque a gente vai não só recolher o que eu acho do que eu gostaria que o outro fosse, mas eu também tenho que, para fazer esse movimento, tenho que pensar em mim. Quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, e saber que o outro não vai ser tudo que eu gostaria. E eu tenho que lidar com isso porque é o que falta em mim, então eu vou trabalhar isso em mim. É muita coisa para trabalhar, né? Uma relação proporciona tudo isso. E aqui temos a importância do autoconhecimento para a gente reconhecer e lidar com as projeções inconscientes de cada parceiro, que pode ter sobre o outro, as quais podem criar conflitos e desafios na relação, o que é super normal, né? Só a gente precisa, se a gente consegue fazer esse processo antes ou durante ali o relacionamento, mas de uma forma saudável e aceitando tudo isso, fica muito mais leve, né? Com isso, poderemos ter compreensão mútua e aceitar as diferenças individuais para o florescimento saudável de um relacionamento conjugal significativo. Muito legal. Então, hoje a gente entendeu um pouco mais aí sobre como a sombra, persona, projeção, tudo isso está ligado aí, né, nos nossos relacionamentos. Em resumo, né, gente, os relacionamentos a gente entendeu aí que quando bem vividos, quando as pessoas estão dispostas, eles são um prato cheio para a gente amadurecer. Em resumo, é isso, né? E aí, pensando nisso, a gente lembrou de um filme para dar de dica hoje. Vamos falar sobre ele no nosso quadro de dicas. E a nossa dica de hoje, então, como eu falei, é um filme que se chama História de um Casamento. Tá na Netflix, tá, gente? São dois ótimos atores. É aquela linda da Scarlett Johansson e tem o Adam Driver também. Ele interpreta o Charlie e ela interpreta a Nicole. Após alguns anos juntos, eles veem, né? O casamento tá ruindo, tá péssimo. Ele é um diretor de sucesso, né, tal, e ela é uma atriz que acabou deixando a carreira de lado. E aí eles se separam, e enfim, isso dá todo o enredo aí do filme, né? E aí, em meio, né, aos ressentimentos, às discussões e a um divórcio, eles tentam salvar o que resta da relação, não só entre eles, mas arrisco que ia dizer a relação primeiro de cada um consigo, né? Quem eu sou, para depois se entender nessa relação e no pós-relação também. É muito legal, filme, né? É lindo, né? A atuação dos dois tá impecável, é muito bom. Fica aí de dica para vocês assistirem.
que isso significa para você? Hoje nós temos um outro poema do Carlos Drummond de Andrade, que é o poema As 100 Razões do Amor. Eu te amo porque te amo. Não precisas ser amante e nem sempre sabes sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo, bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga, nem se ama. Porque amor é amor, a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte, e da morte vencedor, por mais que o matem, e matam, a cada instante de amor. Muito lindo esse poema Drummond, né, gente? E nós queremos que você nos diga o que está achando do episódio. Se tiver dúvidas, é só mandar um e-mail pra gente no podcast junguiando@gmail.com. Temos o nosso site também, que é o psicologiajung.com.br. Compartilhem esse episódio com pessoas que vão se interessar pelo tema. E este foi mais um episódio do Junguiando, com o roteiro e curadoria da Mayara, da Dani e da Patrícia, e com a edição de som do Kleber Zumiotti. A gente se vê nos próximos episódios. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.